Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Obrigado mesmo por estar me recebendo aqui na sua casa para a gente estar discutindo pautas tão importantes que envolvem o nosso Brasil. Um dos papéis que eu tenho aqui com vocês também é desfazer falácias que os políticos trazem até vocês. Vira e mexe, principalmente em época de eleição, vem algum político pagar de bonzinho perto de você, dizendo que vai fazer pela saúde, te dar remédio de graça e te ajudar muito, não é? Pois é, eu quero mostrar para você que não existe essa história de remédio de graça. Presta atenção que você vai ver o quanto você paga e paga caro por tudo isso. Tá combinado? Então, vamos focar. Quando alguém chegar com esse discursinho até você, você já vai ter os argumentos aqui para discutir com essa pessoa. Presta atenção, segue o fio aqui que eu vou te explicar. Quando alguém falar para você, olha, no Brasil se dá remédio de graça, você vai falar para a pessoa o seguinte, olha, presta atenção, os impostos no Brasil, segundo as informações oficiais, são caríssimos. O imposto sobre medicamento no Brasil é 5 vezes maior do que a média mundial. Então, num país como o Brasil, que sabe, não tem uma renda muito grande, um medicamento vai pagar 5 vezes mais impostos do que países desenvolvidos. E aí, isso faz com que nós não tenhamos o poder de compra adequado. Só para você ter uma noção, dá uma olhada. O americano, que tem uma renda bem maior, o salário médio lá nos Estados Unidos é de 2.300 ou 2.700 dólares, não me lembro. Quando compram um medicamento, o medicamento lá sai muito mais barato que o brasileiro, é menos da metade do preço, porque lá nos Estados Unidos, o imposto dos americanos é 0% sobre medicamentos. O americano, ele não quer, o governo americano não quer ganhar em cima de medicamentos, quer que a população tenha como comprar, e assim ele não precisa distribuir de graça. Lá no México também é 0%, em Portugal é só 5%, na Itália é 8%, aqui no Brasil 33,9%, ou seja, quase 34%. E eu quero que você grava esse número. Então, quando alguém vir falar, você vai falar, olha, você sabia que nos Estados Unidos, no México, por exemplo, o medicamento não paga nada de imposto, é zero, e aqui nós pagamos 34% de imposto? Você sabia disso? Provavelmente o político não vai nem saber te responder isso. Mas aí, você tem que ter em mente o seguinte, o discurso deles vai ser esse aqui, ó. E isso aqui vai estar em todas as mídias. Olha só, o governo Lula é maravilhoso. Ele relançou Farmácia Popular, vai oferecer para você remédio de graça se você for inscrito no Bolsa Família. Nos casos das mulheres, haverá ainda distribuição de anticoncepcionais e medicamentos de osteoporose também sem custo. O governo é muito, mas é muito bom porque ele está dando remédio de graça para as pessoas. E aí é onde você vai falar, mas peraí, será que ele está dando de graça mesmo? Porque você lembra que eu te dei a informação de que no Brasil se cobra 34% sobre medicamentos? Então vamos entender se vai ter remédio para todo mundo, se é essa maravilha toda. Olha, por exemplo, essa revista da Veja aqui, ó, Veja Mercado. O setor farmacêutico movimentou 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais no ano do Lula, em 2023. O setor farmacêutico movimentou 10 bilhões de reais só no mês de outubro de 2023, um crescimento de 9,1% sobre outubro do ano anterior. Ou seja, o governo Lula viu as farmácias cobrarem mais e mais e deixa o pau quebrar. Afinal, nós cobramos 34% de imposto sobre isso. E aí ficou fácil fazer a conta. Peraí, se eu cobro 34% sobre as indústrias farmacêuticas e a indústria farmacêutica faturou 100 bilhões em 2023, quer dizer que o governo mordeu a fatia de 34 bilhões aqui das indústrias farmacêuticas. E aí é lógico, com 34 bilhões, é óbvio, é maravilhoso, eu posso dar remédio de graça para todo mundo no Brasil. Você concorda comigo? Não, não é bem assim que funciona. Vamos lá.
Em 2023, nesse mesmo ano que o governo arrecadou 34 bilhões, e eu estou falando só sobre os medicamentos, esse aqui é o orçamento da farmácia popular, isso aqui em bilhões. Para vocês terem noção, em 2023, sabe quanto que o governo gastou com farmácia popular? Com medicamentos de graça para as pessoas? 1,018 bilhão. Então deixa eu explicar para vocês. No mesmo ano em que arrecadou-se 34 bilhões só de medicamento, foi distribuído para o farmácia popular todo 1,18 bilhões. Ou seja, quer dizer que 33 bilhões ficou para viagem, ficou para bancar carro de luxo, tapete de luxo e muito mais. Foi exatamente isso que eu quis explicar para você nesse vídeo. Então, eu acho que eu já te deixei preparado. Então, quando alguém chegar para discutir com você, você chama ele e fala, ó, deixa eu te explicar. O Brasil cobra 4 vezes mais do que qualquer lugar no mundo imposto sobre medicamento. As farmácias lucraram 100 bilhões em 2023. O imposto dá 34%, ou seja, 34 bilhões foi para o governo. O governo tirou desses 34 bilhões 1 bilhão, colocou no farmácia popular para te dar medicamento de graça. Ou seja, para cada 1 bilhão que ele está dando de medicamento de graça, ele levou 33 bilhões para o bolso. Você quer continuar ganhando medicamento de graça? Pois é. Acho que aqui já deu para abrir bem a mente das pessoas, né? Vamos continuar com as informações? Bora lá? Ó, eu sei que quando eu falo aqui, faço críticas aos militares, muita gente fica pistola da vida, até porque tem muito militar que me acompanha aqui. Mas quando eu tô fazendo crítica aos militares, não é de vocês, não. Eu tô falando da alta cúpula dos militares que aprenderam muito bem o jogo do sistema e estão vendo tudo que está acontecendo e estão nessa maré. Há poucos dias eu falei para vocês do absurdo de licitações fraudulentas que estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas da União com os militares. Empresas que faturaram bilhões, onde os caras que ganharam a licitação são jovens, de 18 e 21 anos, sem experiência nenhuma, com contratos de bilhões, milhões em licitação. Ou seja, entraram no esquema, viraram políticos. Durante a gestão Bolsonaro, a mídia bateu em cima. O quanto é perigoso para a democracia os militares terem um orçamento grande. O quanto é perigoso para a democracia os militares estarem envolvidos no governo. E aí, quando você pega a matéria de hoje, tá? Essa matéria tem um dia que ela foi publicada. Folha de São Paulo, a mesma que criticava dizendo que os militares no poder são uma agressão à democracia e um risco à sociedade. Diz o seguinte: Lula mantém no primeiro ano investimento militar de Bolsonaro. Ou seja, os militares, no primeiro ano de Lula, em cascalho, Didim, bufunfa, ganhou a mesma coisa que o Bolsonaro. O primeiro ano do terceiro mandato de Lula, à frente da presidência, manteve o padrão de gasto militar e o nível de investimento nas Forças Armadas deixados por seu antecessor e rival Jair Bolsonaro, que governou de 2019 a 2022. Ou seja, durante a gestão Lula, os gastos com militares, o investimento nos militares e o alinhamento com militares é um bom relacionamento. Durante a gestão Bolsonaro, os militares eram um risco para a democracia. Vamos deixar bem claro o seguinte: os militares nunca foram um risco à democracia. Democracia é o Lula, tá? Nunca apresentaram qualquer risco para o Lula. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é que os militares estavam doidos para o Lula voltar. Os militares queriam a volta do Lula. Essa é a impressão de que eu tenho quando eu vejo matérias como essa, com o Lula liberando dinheiro para os militares, a imprensa não bate nos militares, está tudo bem, os petistas deixaram de atacar os militares, e eles agora estão, sabe, na zona de conforto que eles sempre quiseram estar. Eles podem fazer o que eles quiserem, os altos comandantes estão por cima da carne seca, dialogando bem, ninguém ataca, o Lula tem bom diálogo com eles e acabou. Ninguém da mídia fica atacando, investigando, criticando. Não, os militares agora são um elo forte da democracia do Lula.
Vamos lá, vamos falar aqui a última matéria. Já pensou como seria se o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, fosse o presidente da República? Pois é, o Costa Neto está com medo disso. Dá uma olhada. Moraes sonha em ser candidato a presidente, diz Valdemar da Costa Neto. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com suas decisões, quer se mostrar, porque sonha em ser candidato a presidente da República. Eu também acho isso, tá? Eu acho assim também. Ele comparou o ministro ao ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sérgio Moro, do União, que em 2018 desistiu da magistratura para aceitar o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro e, posteriormente, em 2022, tentou se candidatar a presidente, mas acabou seguindo viabilizar apenas a candidatura ao Senado. E, sabe, tem todo o sentido o que o Costa Neto disse aqui. O Moro, ele entrou e ele ganhou um status de herói nacional. O Moro é uma pessoa que eu tenho muito respeito ainda à história, à trajetória do Moro, mas acho que o Moro, em alguns pontos, deixou a desejar demais. O Moro, literalmente, em alguns pontos, deixou que o ego, que a vaidade tomasse conta. E aí, sabe, aquele negócio dele ir para o ministério já foi ruim. Simples fato de ter ido para o ministério já foi ruim. Poderia, no máximo, ter indicado um nome. Por que não indicou, sei lá, o Deltan Dallagnol? Né? Mas o Moro era o símbolo ali de alguém da magistratura que tinha feito a diferença. E ele se associando a políticos, é óbvio que na política você se suja. É indiscutível. Então, o primeiro erro, na minha visão do Moro, foi ter ido para o ministério de Bolsonaro. O segundo erro foi sair do ministério tentando acusar o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e querendo que o Bolsonaro caísse. A inelegibilidade do Bolsonaro, ou seja, assumiu o discurso de mero opositor político. Ali a credibilidade dele foi para o saco. A grande verdade é que o Moro ele conseguiu um feito histórico. Conseguiu unir petistas e bolsonaristas em detestar o Moro. Porque, como juiz, ele era um herói. Como político, ele é só mais um do mesmo do centrão fisiológico. Aí ele mostrou uma face que a população não estava preparada para ver do Moro. O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já vem da política, diferente do Moro. O Alexandre de Moraes foi secretário do Alckmin, sempre aliado com o Temer, sempre um cara muito envolvido com a política. E assumiu o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo Tribunal Federal ele conseguiu um protagonismo. Ele ganhou visão. E aí, eis a questão. Na mente fértil desse pessoal que anti-Bolsonaro, eles acham que a população brasileira é progressista, é de esquerda. Eles acham que eles são heróis porque eles livraram de um mal maior, que era o Bolsonaro. A visão da população não é bem essa, não. Então, infelizmente, eu tenho que desfazer o sonho delirante dessas pessoas que acham que a população amam, idolatram eles porque eles tiraram o Bolsonaro. A grande parte da população está pouco se importando com isso, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. Hoje, a minha visão. Eu vejo que há uma grande ala bolsonarista, ainda maciça. Há uma outra ala que tanto faz. Vamos pôr aqui, vamos separar em números. Isso aqui é das fontes da minha cabeça, tá? Então não tem nada confirmado. Aí você vai me dizer se você concorda ou não. Eu acho que hoje, fácil, autodeclarar, não, de direita, eu sou de direita. Fácil, vamos pôr aqui 45% da população. 45% da população é de direita. Aí eu tenho, dentro desses 45 aqui, vamos dizer 25% da população é aquele tipo de cidadão que não é direita, não é esquerda, ele só quer comer melhores condições e o discurso que melhor lhe convir, tá bom. Se o Lula promete a picanha e a cervejinha, o cara quer a picanha e a cervejinha, talvez pode ser ele. Mas eu tô pouco me lixando para MST, tô pouco me lixando para feminismo, tô pouco me lixando para aborto ou para qualquer pauta esquerdista. Mas se vem a picanha e a cervejinha e com o Bolsonaro tá cara, eu quero esse cara. Então vamos pôr ali 25% da população, certo? E vamos jogar aqui que nós temos aí, sabe,
uns 10% que são de esquerda, mas não a esquerda petista, aquela militante arraigada do PCdoB ou a esquerda. Não, Bolsonaro é contra LGBT, eu sou a favor do LGBT. Não, eu sou a favor do aborto, eu acho que a mulher tem que ter autonomia do seu corpo. Sim, então eu tenho esse 10% que é a esquerda, aquela esquerda que, olha, eu tô aqui de esquerda, mas eu não sou petista, porque o petista é radical. E aí me sobra aí os 20% que são os petistas mesmo. Tá, na minha visão, os heróis que veem o Supremo como herói, no máximo essa turma petista, os 20%, e aí esses 10%, então a metade ali, então os 25% veio esse sintoma heróico do ministro Alexandre de Moraes. Então é muito diferente. Moro, na época, era considerado herói fácil, por toda a ala de direita, os 45%. Fácil, o Moro era considerado herói por essa turma que não aguenta a corrupção, que tá aí os 25% também, que acha que eu só quero comer melhor e a culpa é da corrupção, então o Moro é herói. Então o Moro tinha uma aclamação ali fácil de 70%. Muito diferente do que a gente vê hoje pelo Alexandre de Moraes. Pelo menos é uma visão assim, meio jogar o vento. O que você pensa sobre essa análise? Você acha que o Alexandre de Moraes tem uma popularidade maior que a de Moro à época, ou menor, e que o Alexandre de Moraes é considerado mais um herói ou um vilão? Eu tenho a minha aposta que, por grande parte da população, tem uma visão muito mais de vilão do que de herói do Alexandre de Moraes. E aí, qual o seu ponto de vista? Eu queria que você colocasse no seu comentário aqui. Se você votaria no Alexandre de Moraes para presidente da República, eu não. E você? Coloca no comentário, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.